Olá, sou Alan Fernandes e vamos para Minhas Histórias, parte 8. Bem, vou falar de minhas influências quando eu comecei lá em 83, 84. João Baroni, do Paralamas de Sucesso, Serginho do Roupa Nova e Cezinha da Bahia. Cezinha tocava com Luiz Caldas. Esse mesmo Cezinha que eu conheci lá no Esporte Clube Piripiri, num jogo que foi assistido Luiz Caldas, porque via Luiz Caldas dando canja com a Furtacô e não conhecia o trabalho do Luiz. Então, quando ele foi fazer esse show lá no Esporte Clube Piripiri, eu fui ver a banda. Foi onde eu vi Paulinho Caldas, Carlinhos Marques, Alfredo Moura, Cezinha. E eu fiquei fã de Cezinha, como eu era de Valdir. Eram duas bateras diferentes, duas bateras totalmente diferentes um do outro, entendeu? Valdir era um cara mais solo, mais improviso. Cezinha era um cara mais base. E eu sempre optei mais pelo cara de base, entendeu? O cara que fazia mais base. Fiquei amigo de Cezinha e automaticamente comecei a ir ver Cezinha nos shows que eu podia ver. Naquele tempo, Cezinha gravava tudo. Ele era um músico da WR, junto com Luiz Caldas, e gravava tudo, inclusive as músicas com Ademar. E quando Ademar ia gravar, eu também ia para a WR, junto com Ademar, exatamente para pescar o que Cezinha estava fazendo, para sugar o que ele estava fazendo. E assim foi durante toda a minha carreira lá no passado. Eu sempre fui fã de Cezinha. Via Jorginho Brasil gravar, Mimo gravar, bateras fantásticos, mas eu era apaixonado por aquele cimbal de Cezinha. Tinha um cimbal fantástico, velho. O cimbal de Cezinha, na época, era top. Era um cara, sempre pensava na frente. Sim. Aí voltando ao que eu falei ontem do músico. O músico, para tocar, ele precisa estudar muito, mas muito mesmo, muito. Em um ano ele vai tocar, mas a experiência de ser respeitado vai demorar muito. A experiência de ter segurança vai demorar muito, principalmente baterista, que é o coração da banda. Tem que estar seguro e firme. Muitas vezes, algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: ah, vida de músico é fácil, sobe no palco lá, toca 2 horas e vai para casa. Pô, que maravilha, ganha o cachê. Pô, você toca 2 horas e ganha o cachê de tanto, uma hipótese, 400, 500 reais. Você vai tocar, toca 2 horas e ganha um cachê de 500 reais. Que maravilha, eu trabalho o mês todo para... Mas não olha que o músico tem um gasto grande. O músico senta para estudar todo dia. Se ele não estudar, ele fica para trás. O músico tem ensaio. O músico tem que tirar música. As peças que o músico usa são todas de valores altos. Baqueta, pele, tudo. Fone de ouvido. Hoje um bom músico tem que ter um fone de ouvido. Tudo isso é custo. Às vezes você compra um fone bom, aí você bota, não está com a caixa, no momento algum problema que dá na caixa, queimou o fone, e aí? Um fone de R$ 1.000, você queima o fone. E aí tem que comprar outro, porque no dia seguinte você precisa tocar. E é assim que funciona, entendeu? A vida do músico é uma vida difícil. Sim, enfim. Aí, voltando ao minhas histórias. Quando eu entrei na Furtacô de baterista, logo depois veio Marcelo Cobra e Enailson tocava baixo. Aí Enailson, depois de 1 ano e pouco tocando com a gente, fez o concurso da Polícia Militar e foi aprovado. E largou a banda, deixou de ser músico, foi ser Polícia Militar. Nós ficamos sem baixista. Aí Ademar fez, e agora? Estamos sem baixista. Aí fez, Ademar, eu tenho um baixista, você confia em mim? Ele, confio. Falei que eu vou buscar ele. Aí peguei o carro, fui na casa de Marcos Senna, conversei com o Senna e trouxe ele para Furtacô. Aí Marcos Senna ingressou a Furtacô. Ficou Senna, Cobra, eu e o resto da banda, né? Hudson, Bolacha, ficamos tocando. Depois de um tempo, Senna fez uma audição para Netinho. Que Netinho, o Gigi tinha saído de Netinho e Senna fez uma audição para Netinho. Que Alain Moraes também fez audição. Só que Senna passou. Beleza, Senna passou, saiu da Furtacô. Aí lá vou eu de novo, Ademar, eu tenho outra pessoa para colocar. Aí Ademar já conhecia Alain Moraes da banda Bis. Como a gente tocou muito tempo em Tapetinga, a banda Bis tocava lá também, banda Beijo e banda Bis.
E a já conhecia Alain Moraes, já tinha visto Alain Moraes tocar. Eu tenho um cara para trazer Alain Moraes da Cidade Baixa. Ele fez, Alain Moraes, beleza, pode trazer. Aí fomos lá e trouxemos Alain Moraes. Alain Moraes ingressou a Furtacô, ficamos tocando junto, Marcelo Cobra, Alain Moraes, eu, a banda, Alain Moraes no lugar de cena, e fomos seguindo a banda. Lá quando a gente voltou da Europa, Ademar sempre foi um produtor de discos, sempre gravou. WR, São Paulo, como eu falava, a gente viajava muito para São Paulo. Ele queria ter o estúdio dele. E nós morávamos na Federação, em um apartamento. Aí ele comprou uma chácara em Águas Claras e transformou uma parte lá num estúdio de gravação chamado Periferia Estúdio. Nesse estúdio gravamos vários artistas, Patrulha do Samba, Jamil, Cabelo de Fogo, vários artistas gravamos lá no Periferia. E ele não deixou, Zé Paulo, e ele não deixou de fazer as produções fora, em São Paulo. Às vezes ele fazia a base lá no Periferia e levava a base pronta para São Paulo somente para terminar ou finalizar. Ou ia mixar em Miami. Muitas vezes a gente gravava aqui em Salvador, tudo em Salvador, e ele pegava o material e ia mixar em Miami. Era o que acontecia na época. A bateria ainda era MIDI. Aí que eu conheci Ramiro Mussoto. Ramiro Mussoto veio, saiu também, como normal, como os músicos entravam no Furtacô e saíam, como os vários músicos entraram em várias bandas. Isso não acontecia só na Furtacô, isso acontecia em várias bandas. Passava uma temporada, depois saía e ia galgar outro espaço. Aí fomos seguindo a carreira. Passado um tempo, apareceu um cara chamado Cal, de Ibirapitanga, com um disco para gravar. Nós gravamos o disco, a música estourou na rádio. Dona. Ele não suportou a pressão, porque ser músico não é fácil, largou e voltou para o interior. E nós continuamos a carreira. Eu gravando, tocando, tocava com Zé Honório, tocava na Furtacô, fazia as gravações, estudava, na vida de músico normal. Com o passar do tempo, apareceu um cara chamado Glauber, com seu pai, José Cone, do interior de Conceição do Almeida. Ele veio com a proposta de gravar um disco pop. Ele tinha uma banda de baile que funcionava na época lá no interior dele. Uma banda de baile. O interior dele viajou o país, para Pará, para Belém, para São Paulo, um monte de lugares. Ele viajou o Brasil inteiro. E nós gravamos o disco dele. Ficou com uma qualidade muito boa. Ele tinha uma banda, mas ele decidiu não mexer na banda e me chamou, eu, Alain Moraes, já estava gravando, eu, Alain Moraes e Marcelo, para seguir com a banda. Marcelo Cobra, assim que terminou de gravar o disco da Chronic Jam, pouco tempo depois, ele se mudou para Mato Grosso, onde foi trabalhar com sertanejos, como eu falei, Michel Teló, companhia. Ele se mudou para o Mato Grosso. Aí ingressamos a banda. Eu, Alain Moraes e Dindo, que era o primo dele. Ingressamos a banda, começamos a tocar, tocamos. E eu sempre fui um cara que pensava sempre na frente com as coisas do metrônomo. Aí eu fiz, por que a gente não coloca um sampler na banda? Aí os caras, como é que você vai colocar um sampler na banda, rapaz? A gente não tem condição de ter uma DAT, calma. A gente não tinha condição de botar uma DAT. A DAT era muito cara, a máquina de gravação. Não tinha condição. Naquele tempo não tinha o computador que tem hoje. Você bota o computador, dá o play, o VS, tá tudo bacana. Naquele tempo não tinha isso. Tava chegando o celular, que era aquele PT 550, que você pagava quando recebia e quando ligava. O PT 550. Aí eu fiz, não, eu tenho uma ideia. Como eu toco no metrônomo, eu vou programar tudo que a gente tem que colocar. A banda não tinha percussão e não tinha piano na época. Tudo que eu tenho que colocar de sampler, de efeito, de som, de tom, a gente botava na gravação, como eu tinha o estúdio, gravava tudo, e dessa gravação a gente botava no aparelho de MD, numa fita de MD, que era um aparelho que tinha, parecendo um Discman da época. Quem é da época vai saber o que é Discman. Discman era um toca-disco pequeno que tocava CD. É como se fosse um iPod, só que é um tamanho do CD, o CD entrava.
no portátil. E aí eu fiz, vamos colocar no MD e a gente leva. Como eu vou estar escutando, eu toco no metrônomo, todo mundo vai me seguir a música. Eu vou ouvir o metrônomo, vou contar e a gente vai entrar. Pô, deu certíssimo. A gente tocava nos lugares, aí a galera, rapaz, onde é que tá vindo o som dessa percussão? Pai? Quem tá executando essa percussão assim? Quem tá executando esse som aí de teclado, essas coisas? Tudo vinha da aparelho MD. E algumas pessoas ficaram curiosas como era que a gente fazia aquilo. Aí eu expliquei a algumas pessoas como é que eu fazia. Eu botava no MD e o MD tinha que ficar no lugar de não pulasse, porque se o palco balançasse demais, ele pulava. Aí o sampler saía do lugar, às vezes eu tinha que parar, por pouquíssimas vezes, mas uma vez ou outra tive que parar o sampler. Mas 98% dava certo. E aí nós fomos os pioneiros, além de ter sido pioneiro em colocar o surdo na banda, as bandas de axé, nós fomos os pioneiros a usar uma sequência em um show dentro de Salvador, porque os Mulheres Negras já tinham usado em São Paulo, só que o deles era com um Haddad mesmo, um Haddad de verdade. Eles eram uma banda financeiramente melhor, né? Bem, então por hoje fica só. Vamos até amanhã para a parte 9. Fiquem com Deus e Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado. Um abraço e até amanhã.